Boa tarde, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês abrissem a Escritura no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 7 até o verso 11. Apocalipse, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. E fique tranquilo, nós não vamos falar de escatologia, tá? Se você é pré-milenista, pode ficar tranquilo que não é hoje que eu vou... Deixa para lá. O primeiro ser vivente, acompanhe com fé a leitura da Sagrada Escritura, era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. No livro de Apocalipse, nós encontramos várias doxologias, vários trechos onde nós temos anjos, anciãos, seres viventes, seres celestes e até mesmo homens, proclamando elogios a respeito da pessoa, da majestade e dos atributos de Deus. E nesse trecho específico, João retrata com detalhes minuciosos um desses momentos, uma espécie de epifania celeste, uma espécie de uma liturgia. Essa visão de João é uma espécie de uma liturgia que está acontecendo no céu, onde esses seres viventes, onde esses 24 anciãos estão prostrados adorando a Deus. E eu gostaria de utilizar esse texto, não vou fazer uma exposição dele, mas eu gostaria de utilizar esse texto para a gente aprender 3 posturas que nós devemos ter diante de Deus, uma vez que esses seres estão diante de Deus e uma vez que nós, quando vamos prestar uma liturgia, prestar culto ao Deus vivo, quando nós nos ajuntamos solenemente na Assembleia dos Justos, na Congregação dos Santos, para adorar a Deus, nós precisamos ter. E aqui, à guisa de introdução, eu gostaria de mencionar que é verdade que toda a vida é adoração, mas também é verdade que existe o santo dia do Senhor, aquele dia específico, aquela hora aonde nós separamos para junto com os nossos irmãos, como diz o Salmo 111 no primeiro verso, nós lembramos dos grandes feitos memoráveis de Deus, juntos com os nossos irmãos. Então, sim, a liturgia dominical, ela é um período de tempo diferente. É óbvio que todos os dias da semana, e é óbvio que toda a nossa vida é santificada em Cristo. Mas o momento da liturgia, eu gostaria de dizer que é, no mínimo, um momento especial. Não é que fora da liturgia nós não estamos na presença de Deus. Nós estamos corandeu, como o reverendo Augustus disse ontem, todos os momentos.
Mas no momento da liturgia, nós estamos mais intencionalmente sendo instruídos e adorando e elogiando a pessoa de Deus. Então, tudo que eu vou falar aqui é a respeito do momento de culto público. Ok? E a primeira coisa que eu gostaria de salientar nesse texto é que o foco da adoração dos seres viventes, o foco da adoração dos anciãos é o Deus Trino. Note você que o centro da adoração é Deus. Perceba que todo o conteúdo mencionado aqui, assim como toda a disposição estética, tem como centro a Trindade. Deus é o importante, Deus é o glorificado, Deus é o fim, é Deus quem tem primazia. E nós nunca devemos desenvolver a nossa música litúrgica a partir, por exemplo, dos visitantes. Muitas igrejas, na ansiedade de ter um culto mais para os de fora, mais inteligível para os de fora, mais compreensível para os de fora, muda a linguagem das músicas, dos cânticos, para ser uma coisa mais próxima daqueles que são de fora, daqueles que são visitantes. Note que no momento de culto, o canto congregacional, a música de adoração, tem que ter como foco Deus. Não são as pessoas, não são os homens, mas é Deus. O que nós cantamos no culto? Coisas sobre Deus, sobre quem Ele é, como por exemplo no texto que nós lemos. Tu és soberano, tu és grande, tu criaste todas as coisas, como no texto que nós lemos, tu criaste todas as coisas, foi por conta da tua palavra que elas vieram a existir e elas foram criadas. Veja que tudo que nós cantamos ou deveríamos cantar é sobre Deus. Recorrentemente a gente escuta pessoas reclamando de algo envolvendo culto, né? Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. E às vezes eu fico tentado, porque assim, eu me seguro muito, eu domino a carne, assim, porque eu fico tentado a perguntar para a pessoa assim, você sabe que o culto não foi feito para você, né? Então, se você gostou, não faz muita diferença. Porque o foco do culto é Deus. É Deus quem tem que se agradar do nosso culto. Não gostei do culto hoje. A palavra não falou comigo. Não gostei do culto hoje. O som da bateria estava muito alto. Não gostei do culto hoje. Não gostei do culto hoje. Não faz uma grande diferença. Porque quem precisa gostar do culto é Deus. O culto é celebrado e oferecido a Deus. A comunidade toda se une para oferecer culto a Deus, ao Deus vivo. Essas pessoas precisam entender que o culto não é feito para homens, o culto é feito para Deus. E mais uma vez eu reitero, nós devemos tomar cuidado. É óbvio que a nossa liturgia não pode ser esquizofrênica, não pode ser descolada da vida. Não pode ser um transe, não pode ser um salto transcendental. Mas ela também não deve, nós devemos tomar cuidado para que os nossos cultos, nós sofremos essa tentação, para que os nossos cultos eles não fiquem com a programação mais preocupada com os homens. Como será que as pessoas estão se sentindo? Vamos colocar esse momento aqui e aquele momento ali para as pessoas não ficarem cansadas e tal. Não. Toda a nossa liturgia deve ser construída tendo em vista que é Deus o centro do nosso louvor. Segunda coisa, note que no texto que nós lemos, a adoração é ortodoxa. E quando eu falo que a adoração é ortodoxa, por ortodoxa eu quero dizer aquelas compreensões bíblicas ratificadas, aquelas coisas que estão no centro do Evangelho. Não estamos falando de coisas periféricas, mas de coisas centrais da pessoa de Deus, dos atributos de Deus. Por ortodoxia, eu quero dizer que nós devemos ter a Escritura como fonte da verdade revelada sobre Deus. Porque nós conhecemos a respeito de Deus
pela nossa consciência e pela natureza, de forma pequena. E nós conhecemos mais a respeito de Deus pela Escritura Sagrada, pela revelação, chamada na teologia de revelação especial, revelação específica. Portanto, o que nós sabemos a respeito de Deus não é o que nós percebemos a respeito de Deus. O que nós sabemos a respeito de Deus é o que a Escritura fala para nós a respeito de Deus. Por isso, quando eu digo que a adoração tem que ser ortodoxa, eu estou dizendo que nós devemos cantar as Escrituras. Porque a verdade a respeito de Deus está contida nas Escrituras. Note que o conteúdo da fala desses seres viventes e dos anciãos no texto em questão é verdade a respeito de Deus. Primeiro, eles cantam para Deus. Primeiro ponto. O segundo, eles cantam a verdade a respeito de Deus. Porque tem muitas igrejas hoje que cantam para Deus, mas não cantam a verdade a respeito de Deus. Esses dias a gente estava num evento por aí, e aí uma banda que foi tocar antes da gente começou com uma música que era algo como: ah, Jesus, eu quero sentar no seu colo, o Senhor é meu namorado, piriri, piriri. Agora, a Escritura diz que Jesus é namorado de alguém? A Escritura diz que nós devemos cantar algo desse gênero? Por isso que não basta cantar a Deus, devemos cantar a verdade a respeito de Deus. Veja que os seres viventes e os anciãos aqui em questão, eles cantam a verdade a respeito de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é. E o trecho seguinte: digno é, Senhor, de receber a honra, a glória, porque criaste todas as coisas. Veja quanta doutrina está implícito aqui. Santidade de Deus, onipotência de Deus, criação de Deus. E por isso, e não menos, Ele é digno de honra, de glória, de poder. Chama Deus de Senhor, Senhor do universo, enfim, muita doutrina. Então, não basta, meus irmãos, os nossos cultos dominicais, nós cantarmos para Deus. Mas nós precisamos cantar para Deus a verdade a respeito de Deus. Devemos cantar sobre quem Deus é. E nós só encontramos quem Deus é na Escritura Sagrada. Porque Deus é quem Ele diz ser. E não quem nós imaginamos ou queremos que Ele seja. Por isso que eu concluo dizendo que nós devemos cantar as Escrituras. O conteúdo das nossas músicas tem que ser um conteúdo ortodoxo, tem que ser um conteúdo bíblico. Agora, aqui vale uma ressalva. Porque muitos, na ansiedade de cantar as Escrituras, abandonam a estética. Pensam que o que justifica o louvor é a letra só. E aí, em detrimento da música, da qualidade musical, acreditam que o louvor é bom porque ele tem uma letra boa. Esses dias um sujeito me mostrou um disco de um rapaz. Olha só como é bíblico, o cara cantava o texto bíblico inteiro. Assim, indistintivamente. Então não tinha rima, não tinha metrificação poética. Do ponto de vista musical, era horroroso. E nós não podemos ser esquizofrênicos. Quando eu digo cantar as Escrituras, eu não estou dizendo que nós devemos cantar as Escrituras literalmente e só se justifica um canto congregacional se ela for literalmente o texto da Escritura Sagrada. Não é isso que eu estou dizendo. Nem tampouco estou dizendo que qualquer trecho da Bíblia deve ser cantado. Nós que somos reformados, nós dizemos que a Bíblia é uma revelação progressiva, não é? Portanto, a revelação, ela vai ganhando mais cor e mais forma, até culminar na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, né?
havendo Deus falado por meio dos seus profetas nos últimos dias, nos falou através do Filho, o qual constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível, o resplendor da glória do Pai, sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra poderosa. Depois de haver realizado a propiciação pelos nossos pecados, assentou à destra de Deus nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que recebeu é superior ao deles. Portanto, nós não podemos pegar, por exemplo, um salmo assim, precatório, sabe? E cantar, tipo o Salmo 3 ou 4, né? Senhor, quebre o dente dos meus inimigos, soque a boca deles. Imagina você chegar num culto público, isso aqui é evangelho ou isso aqui é islã, é muçulmano? Então, eu não estou dizendo que tudo que está na Escritura deve ser cantado, mas note que o que nós cantamos precisa estar intrinsecamente ligado, ancorado, subsidiado e desenvolvido a partir do pensamento teológico ortodoxo. Amém? Terceira coisa, e aqui é engraçado porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente está em círculos mais reformados e nós falamos coisas desse gênero, todo mundo concorda, né? Porque é isso mesmo, tem que cantar a Escritura mesmo. Isso mesmo, tem que cantar a Bíblia mesmo. É isso mesmo, Deus que tem que ser o foco. A gente não tem que pensar no culto para as pessoas, é para Deus. Aleluia, glória a Deus. Não, é reformado, não fala aleluia, glória a Deus, né? Mas enfim. Mentalmente, é isso mesmo e tal. Mas agora eu queria abordar um terceiro aspecto da adoração. E aqui eu acho que pega mais um pouquinho no nosso calo. Terceiro lugar, a adoração tem que ser passional. A adoração tem que ser alegre. Os nossos afetos e as nossas emoções devem estar ligados à adoração. O fato de nós adorarmos com ciência, com racionalidade, com reverência a Deus e cantando a verdade a respeito de Deus, não significa que nós devemos ser frios, que nós devemos ser travados. Veja aqui, o fato de sermos uma igreja histórica, de estarmos ancorados numa tradição ortodoxa, não exclui o fato de que nós podemos e devemos adorar a Deus de forma emocionada, cativante e entusiasmada. Às vezes nós confundimos reverência com uma estética fria. A gente pensa que importar um modelo de culto lá do século XVI e reproduzi-lo aqui hoje, a gente pensa que isso é o mais legítimo culto ao Deus vivo. E a gente esquece que esse modelo lá do século XVI estava circunscrito a uma cultura, a uma cosmovisão, e de que a estética ela pode ser volante, uma vez que o conteúdo sempre for o mesmo. Isso pode parecer um papo novo, mas não é. Jonathan Edwards, em Afeições Religiosas, né? Religious Affections, ele diz que os nossos afetos, as nossas emoções são despertadas pelo Espírito rumo a Deus. Adoração não envolve apenas o intelecto e a vontade, mas também as nossas emoções
e sentimentos. Não só Edwards, mas Calvino, um dia escreveu uma carta para um amigo dele, e nessa carta ele diz assim: é impossível, Calvino, é impossível um cristão, ele usa o termo um pároco, né? Um cristão não demonstrar em suas reações faciais e em seus gestos corporais a nova condição do seu coração regenerado. Calvino. Às vezes a gente pensa que ser reformado é ficar paradinho, durinho, não bater palma, não chorar, cantar assim paradinho. E começar a cantar o hino tem que cantar com voz trêmula, né? Já percebeu? Tem que cantar com voz trêmula, né? Só em Jesus. É só um modelo estético esse. Que serviu a Deus muito bem, ainda serve. Mas não significa que é o único. Não significa que é o único. Veja aqui no texto, há gestos como ajoelhar-se, depositar as coroas. Existe uma estética, existe uma intencionalidade, existe aparatos. E é notório que nessa liturgia aqui, que está acontecendo no céu, que o João vê, os envolvidos estão emocionados. Isso nos comunica que a adoração não precisa ser algo meramente intelectual e formal. Mas do ponto de vista estético, a adoração ela pode e deve ser comovente e emocionante. Amém? Esse livro fala um pouco sobre isso. Cante. Como o louvor transforma a sua vida, sua família e sua igreja. Ele foi escrito por esse casal aqui, Keith e Christian Getty. Os escritores daquela música Só em Jesus. E ele aborda muitas dessas questões que nós falamos aqui. Ele foi lançado no final do ano passado pela editora Fiel e você encontra ele ali no final, depois desse momento, na livraria. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Deus, obrigado pelo momento que tivemos aqui. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo aplique essas simples palavras ao coração de todos que estão aqui presentes. Que o Senhor nos dê equilíbrio litúrgico, que o Senhor nos dê sabedoria para estabelecermos paradigmas que contemple a Escritura Sagrada, que contemple emoções verdadeiras, que contemple, Senhor, uma estética e, enfim, que tudo que esteja envolvido no culto público tenha como foco o Senhor, a Tua majestade, a Tua grandeza, os Teus atributos eternos, porque o Senhor é eternamente bem-aventurado. Que seja assim, Pai, para a Tua glória e para o nosso bem. No nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Antes eu queria apresentar também o outro Guilherme. Ele também é pastor, ele é pastor auxiliar da Igreja Batista São Paulo, não é isso? E você também trabalha lá com a liturgia e música da igreja, correto? E ambos, obviamente, dispensam apresentações, fazem parte aí do Projeto Sola, né, que, na verdade, o nome da banda originalmente, né, nem é Projeto Sola. Né? Nem era. Vamos falar sobre isso. Então, vamos começando com algumas perguntinhas que o pessoal enviou para a gente. Qual foi a adoração que mais tocou vocês dentro dos relatos bíblicos, sejam nos salmos, nos evangelhos? São muitas, né? A ideia da palavra, e quando você vê toda a narrativa bíblica, mesmo aquelas que não são exatamente poemas ou doxologias, elas acabam tocando e acabam virando
pontos de adoração pessoal, comunitária e tudo mais. Eu, particularmente, gosto muito da doxologia final de Judas, que inclusive a gente colocou no final de Sempre em Frente. Aquele que é fiel, glorioso, que tem poder para sustentar vocês, guardará vocês até o final. Esse trecho, para mim, é um trecho que eu gosto muito. Alguns salmos que eu gosto, o Nicodemos pregou ontem no Salmo 139, fantástico, e particularmente, recentemente, o Salmo 46 tem feito um estrago assim no meu coração. 46:10. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Quando você entende isso e quando você tenta entender, Deus começa a trabalhar o nosso coração e destruir algumas coisas. Para mim tem sido isso recentemente. E você, Andrade? Eu gosto muito do Cântico de Zacarias, Lucas, capítulo 1, a partir do verso 67, se não me falha a memória. Porque o Zacarias, ele tem a compreensão exata de quem o Messias era. E ele sabe que ele está presenciando um fato que foi anelado, ansiado pelos profetas, pelos maiores expoentes religiosos de Israel, né? Aqueles que o mundo sequer era digno de receber, como o escritor dos Hebreus diz, né? E que morreram sem ver a promessa. E o Zacarias sabe que ele está diante disso. Então, acho que é do verso 67 ao 80, se não me falha a memória. O Cântico de Zacarias, para mim, é muito, muito impressionante. E a gente conversando aqui sobre adoração nos relatos bíblicos, nós vemos o interesse de vocês de comporem músicas baseadas nas escrituras, né? E é isso que, infelizmente, nós temos visto que falta muito na igreja brasileira, enfim, né, no mundo, mas trazendo para o nosso contexto. E se a gente pensar em música que provém da escritura, a gente sabe que ela tem um papel didático dentro da igreja. Ela tem o seu papel no canto congregacional, né? A música da igreja, ela não deve ser um momento apenas para esparecer, para você fechar um pouco os olhos e, sei lá, deixar os seus sentimentos fluírem. É um momento para você aprender mais da palavra. Então, qual o papel da música, do canto congregacional, do canto confessional, no ensino da igreja, no ensino de doutrina da igreja? Eu penso que é um papel imprescindível, né? Porque, como Lutero dizia, né, que a música é um lectio sonoro, né? É um sermão cantado. Eu penso que o papel didático da música é muito valioso, porque a música ela tem um aspecto, são duas ferramentas. Música, na verdade, é uma arte híbrida, né? São duas artes, a poesia e a música propriamente dita, e ambas formam o que a gente chama de canção. Então a canção é uma arte híbrida, música tem um aspecto musical e tem a poesia. E tanto a poesia como a música, elas ficam muito na cabeça, elas grudam muito na cabeça. Então, de repente, você tinha lá seus 2, 3 anos, aprendeu uma musiquinha lá do alfabeto, alguma coisa do tipo, e aí você canta até hoje. A de amor, B de não sei o quê, C de não sei o quê. Por isso que... exatamente. Se lembraram, né? Agora veja, Salmo 111, por exemplo. Cada linha do Salmo é um acróstico, cada linha começa com uma letra. Aleph, Beit, Gimel, enfim, assim sucessivamente. Justamente e possivelmente esse tipo de salmo era cantado para crianças. Então era uma espécie de catequese para as crianças, para eles serem instruídos na língua judaica. Então você ensinava o alfabeto judaico para a criança com os feitos memoráveis de Deus. A de não sei o quê, B de não sei o quê, tudo sobre Deus. Então veja que a música, ela tem esse aspecto de ficar na cabeça. Então, por exemplo, possivelmente, daqui uma semana, ninguém vai mais lembrar, pelo menos não totalmente, das coisas que foram pregadas aqui na conferência.
Mas está tudo no canal do Ministério Fiel e no blog Voltemos ao Pois é. Evangelho. Vocês podem Nós conferir lá. combinamos isso antes, já para dar a deixa, né? Possivelmente a gente não lembra de tudo, ou consegue guardar muito pouco desse conteúdo. Mas se a gente começar a cantar assim, único, que é digno, todo mundo sabe o texto de Timóteo por causa da música. Então a música tem esse papel de fixação, de memorização. Por isso que a gente fala muito do papel didático da música. Então muita gente, às vezes a gente recebe mensagens eletrônicas dizendo isso. Poxa, eu decorei o texto de Isaías 53 por causa do trecho que vocês cantam, coisa do tipo. Então a gente fica muito feliz nesse sentido de conseguir contribuir dessa maneira. Tem uma outra dimensão, além da pedagógica, que veio com a ideia do que Calvino fez na liturgia. A liturgia medieval e apostólica romana, na igreja romanista, ela era exclusiva de clero. Então você tinha uma parte ali já muito bem preparada que participava realmente do culto e o restante assistia. Quando o Calvino e todos os outros reformadores tentaram fazer o que fizeram, a ideia era popularizar essa participação no culto. Então, fazer com que o membro comum, o leigo, ele participe. E uma forma de participar muito boa é a própria canção. O próprio incentivo, tanto de Lutero, por parte de Calvino e outros compositores ali na época, de pegar músicas populares que o povo já conhecia, alterar a letra e colocar no culto público, é a ideia de provocar justamente essa participação das pessoas. Por quê? Porque o relato bíblico incentiva isso. Ontem o Gui falou, quando a gente estava explicando a introdução a Êxodo, a nossa música, Êxodo 15, você tem a primeira vez que o povo, como povo, está ali exaltando a Deus, falando assim, grandes coisas o nosso Deus fez. O seu reino dura para sempre. O povo como povo. Não é mais um indivíduo falando isso ou anjos falando isso. É uma junção de pessoas que viram o poder de Deus, de pessoas que viram a ação dele, foram libertas e agora estão caminhando rumo a uma jornada, a uma esperança e cantam juntos, lembrando de quem Deus é, lembrando do que ele fez. E o culto público, isso para o culto, é muito importante. Porque uma vez que o culto ele tem a ação de Deus a nós, onde a gente lembra da narrativa bíblica, onde a gente é ensinado e tudo mais, existe também a resposta disso. E o canto congregacional, quando a gente canta as frases, quando a gente canta os salmos, quando a gente canta orações junto, e por isso a importância de sempre músicas plurais, não músicas que tenham muito eu, apesar de você ter nos salmos isso, e é inevitável que existam orações e músicas que nós cantemos que sejam no singular, mas a ideia da música plural é justamente de incluir dentro do culto uma dimensão onde eu organizo uma participação de todos, uma participação unânime, uma participação uniforme daqueles que Deus vai trazendo para si. Essa é uma outra dimensão, além da pedagógica. Né? Tá, então a gente tem aqui a importância do papel pedagógico do canto na igreja, mas a gente sabe que o culto ele deve ser centrado em Cristo, né? O culto deve ser cristocêntrico. O culto é para Ele, então deve ser sobre Ele, não sobre nós. Mas geralmente nós vemos as pregações, né? Nas igrejas reformadas, né? Às vezes nós vemos até mesmo pregações falando sobre Cristo, as orações falando acerca dele, os sacramentos, né? A ceia, o batismo apontam para Ele, mas às vezes as canções não apontam para Cristo. Um judeu poderia cantar, né, da mesma forma. Não seria diferente de um louvor judaico, né, já que, por exemplo, você canta ali sobre a Escritura, sobre a lei, mas cadê Cristo na Escritura? Então, qual a importância de se cantar Cristo, né, e como lidar quando a igreja local, né, não tem um louvor cristocêntrico? Como deve-se fazer isso? Antes de mais nada, como você salientou, nós somos cristãos. Cristãos. Então, a gente não pode cantar nenhuma compreensão bíblica que não passe pelo prisma de Jesus Cristo. Nós tentamos fazer isso com sola, por exemplo, a Êxodo,
ela tem uma parte toda sobre Cristo e sobre como Cristo é o significado último da Páscoa. Porque é Cristo, não quem ressignifica, mas Cristo é aquele que é a finalidade, é para onde toda a lei e todos os grandes feitos de Deus apontam. Então, eu penso que sermões, orações, sacramento e músicas também não podem ser dissonantes nesse sentido. A liturgia precisa ter uma unidade e ela é cristocêntrica. A música precisa necessariamente apontar para Cristo. E não significa que a gente precisa ficar repetindo o nome de Cristo propriamente. Mas nós devemos falar do seu caráter justo, nós devemos falar do seu papel na Trindade, nós devemos falar sobre as suas obras, sobre a sua vida. Nós precisamos aprender a ser mais plural nesse sentido de a gente tem um vasto oceano de conteúdo bíblico e às vezes a gente fica circunscrito em 3 ou 4, 5 palavras, o que empobrece esteticamente o nosso canto e não faz jus à pessoa de Cristo. Então eu penso que a gente precisa de um exercício de compositores cristãos que pensem as suas músicas, todas elas. Pode ser uma música sobre a Páscoa, pode ser uma música sobre Isaías, pode ser uma música sobre Elias. Ela precisa culminar, ela precisa associar-se à figura de Cristo. Eu não seria tão radical quanto Lutero de dizer que todo verso da Bíblia tem o seu ponto Cristo, mas eu diria que pelo menos toda perícope bíblica é possível fazer uma associação com a pessoa de Cristo, porque sem Cristo nós não somos nada, né? Já teve um teólogo aí que diz que sem Cristo Deus seria o nosso pior inimigo. Tá, e como lidar agora se a igreja não tem... Ele vai responder essa. Vamos lá. Por isso que eu fiquei com a primeira parte. Mas difícil, muito bom. eu faço. Então, raramente você tem essa preocupação. Então, a gente tem uma igreja muito vasta, a gente tem igrejas reformadas preocupadas com isso, só que devido à vastidão de denominações, de movimentos cristãos, a gente não tem tanto esse diálogo sendo fomentado. Em contrapartida, você tem muita gente que está aberta a esse tipo de diálogo. Então, acho que o primeiro passo, se você por acaso é líder de louvor na sua igreja, dirige a parte de música, toca na banda e está com esse incômodo, o primeiro passo é falar mais sobre Cristo e ter bons referenciais sobre isso. Não adianta nada a gente ser o chatão lá que vai chegar com um monte de problema e não chegar com soluções. Porque é como o Gui falou, cada perícope bíblica, cada livro bíblico, se você olhar para a teologia bíblica deles, eles vão ter um reflexo em Cristo. Então, tudo que acontece no Antigo Testamento, você está vendo que está apontando para uma conclusão ali, e quando Cristo vem, você tem sentido para aquilo. Pós isso, onde a gente está, a gente olha para trás, olha para a cruz e vê o nosso sentido. Então, a gente pode ter uma esperança. Então, tanto o Antigo quanto o Novo têm a sua esperança no mesmo lugar. Não são pontos diferentes, não é um ponto divisório, não existem duas Bíblias diferentes, é a mesma coisa. E a mesma coisa centrada num mesmo Senhor, que é apresentado a nós como Jesus Cristo. Então é importante trazer isso, salientar. Existe um movimento, pelo menos nas igrejas pentecostais, isso acaba reverberando um pouquinho para a gente, porque acaba sendo central nas músicas produzidas e tudo mais, que é uma grande massa, um negócio meio judaizante, de se preocupar só com alguns caráteres de Deus e fica um negócio etéreo, fica um negócio impessoal, Deus não é mais feito em pessoa, em carne, mas sim uma força, algo que vai dar um ambiente, uma atmosfera de adoração. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem a ver com o que Cristo propôs. Então, trazer primeiro um diálogo nisso e depois procurar músicas que vão fazer essa dobradinha, né? Eu falar de um personagem do Antigo Testamento como José, por exemplo, e você vê o que José me ensina acerca do Cristo.
O que Moisés me ensina acerca do Cristo, o que os juízes me ensinam acerca, o que o período, por exemplo, do deserto me ensina acerca da esperança. E fazer essa reflexão é importante, encontrar músicas que tragam essa reflexão é importante, não talvez exatamente, não, Jesus Cristo em todas as músicas, então a música tem que ter Jesus Cristo para ser cristocêntrica, não necessariamente. Você pode apresentar o Cristo e apresentar os conceitos e usar isso como didática, como adoração e também como parte de inclusão da comunidade nesse ensinamento, porque é uma parte crucial. O que a gente canta, inevitavelmente, vai ser o que a gente acredita. Então, o que uma igreja canta, inevitavelmente vai ser o que ela vai ter como bases do seu comportamento, bases da sua eclesiologia, bases da sua forma de organização e forma de entender as doutrinas, inevitavelmente. Então, é importante. Começando na canção cristocêntrica, eu entendo o que a igreja tem que fazer, quem ela é, em quem ela coloca suas bases e todo o processo de qualquer outra área da igreja vai ter pelo menos uma base fundamentada nas canções e naquilo que a igreja está cantando. Já que você tocou no assunto de emoções, eu sei que o Andrade já falou um pouco disso, já, mas como buscar, agora uma resposta mais curta, né? Como buscar esse equilíbrio, né, de uma adoração racional, onde você entende o que está cantando, você sabe que está adorando Cristo, você entende ali a teologia, você aprende de Bíblia, e ao mesmo tempo, obviamente, você se emociona, porque são verdades de Deus. Por um lado, se a gente deve evitar se exceder nas emoções, a gente deve entender que as emoções fazem parte de quem nós somos, né? É impossível cantar Cristo entregou sua vida por nós e não chorarmos ou levantar as mãos, né? Porque muitas vezes tem gente que acha que isso é um problema, que, sei lá, Em si nossa, mesmo, né? exatamente, que você está viajando, nossa, você está pegando passarinho, o que é isso aí? Tipo, eu já vi críticas contra isso, tipo, nossa, você está fechando os olhos por quê? Esqueceu a letra? Entende? Então, tem esse tipo de críticas, às vezes, em alguns lugares mais radicais, posso assim dizer, mas nós sabemos que esse equilíbrio é importante, né? Tem um lugar disso. Então, como buscar esse equilíbrio, né? Cantar racionalmente, adorar racionalmente, mas com emoção, sem exagerar as emoções. Desde Agostinho, do século IV, a gente já tem apresentado que existe uma proposta em tudo que Deus faz de ordenar os nossos amores. Então, olhando para as Escrituras, você vê que o coração é um ponto importante do Antigo Testamento, muito importante. Toda vez que você vai ver relacionado à vontade, desejo, a próprio comportamento do homem, está usada a palavra coração. Infelizmente, numa perspectiva grega, a gente acabou reduzindo todos esses termos, falando muito mais em termos tricotomistas, dividindo e pensando que o culto racional, lá quando Paulo fala, é apenas um culto mental, um culto de logos de entendimento, e esse logos de entendimento apenas toca aquilo que eu penso, aquilo que eu racionalizo, sem contaminar o meu coração. A Bíblia ela não fala sobre uma perspectiva tricotomista, ela fala sobre duas naturezas. Eu tenho a natureza, o espírito e a carne. Então, não dá para a gente dividir desse jeito. E como equilibrar, então? O equilíbrio está onde eu compreendo o que Deus faz como justamente o reordenamento de todos os meus amores. Então, eu vou amá-lo da devida maneira. E, inevitavelmente, um amor reordenado contamina, a partir do coração, a minha mente e os meus comportamentos. Isso é fruto, e não o contrário, entendeu? O que o pessoal do emocionalismo tenta fazer? Partir do comportamento super emocional para então transformar o coração. Isso é meio impossível e passageiro. O que a gente crê é o contrário, que a transformação do coração ela vai refletir num comportamento. Olha o cara que se arrepende, você vê Jesus comparando, né? Você tem o publicano, você tem o fariseu. O fariseu está também sendo muito emocional, levantado, falando alto na esquina lá, tudo mais, só que num comportamento sem arrependimento. Porém, o publicano, dentro lá, ajoelhado, com um comportamento também muito emocional, só que com arrependimento. Então, acho que essa é a diferença quando você vai analisar, tipo, um emocionalismo ou uma emoção puramente sóbria
e também movida pelo arrependimento real. Sim, é Eu interessante. sugeriria o livro do Jonathan Edwards mesmo, da ordenação, dos afetos, esse tipo de coisa, que fala justamente a respeito disso, que é a fala do Calvino também. É impossível o cara demonstrar esse comportamento mediante a nova condição do coração. Então, é a nova condição do coração que gera o comportamento não contrário, entende? Agora, se o comportamento é gerado a partir de uma compreensão de quem Deus é, a partir da compreensão da doutrina, então ele é legítimo. Você não pode chegar na paróquia do Jonathan Edwards e ver o pessoal se colocando debaixo do banco, no Pecadores da Mão de Deus Irado, e falar: o que você está fazendo aí, rapaz? Não, porque é uma compreensão muito real de quem Deus é, entende? Então, a compreensão gera comportamento não contrário. Tem uns exemplos bem simples, mas que são práticos, que a gente vê, né, de quando a adoração externa que está no seu coração, né? Porque, por exemplo, quando você vai pedir a mão da sua namorada em casamento, você se ajoelha. Uhum. Quando você torce por algum time, né, você levanta as mãos para torcer por ele quando ele faz um gol. Né? Aquilo está externando o que você está sentindo, as suas emoções estão à flor da pele. Então, só que, obviamente, alguns acabam extravasando até demais, né, porque se deixam levar pelas emoções. Mas quando nós realmente compreendemos Cristo, né, compreendemos que Ele exige que a adoração seja de um modo, fugiu a palavra agora, de um modo ordenado por Ele, nós compreendemos que não tem um limite para isso. Né? E se a adoração é congregacional, inclusive nisso, eu também tenho que perceber os que estão ao meu lado, né, de tal forma que o canto, a minha adoração não atrapalha a adoração dos outros, né? E isso às vezes a gente esquece. Às vezes, por exemplo, eu já visitei algumas igrejas onde o povo estava cantando com as mãos levantadas, alguns com os olhos fechados, alguns ajoelhados, e tinha alguém assim na ponta pulando, pulando assim. A pessoa estava estéril, total. E tipo, ok, não é problema você pular, mas aquilo estava desvirtuando a atenção de todos. Dissonante, né? Todo mundo estava, olha, a doida pulando. Tipo, entende? Eu não estou falando que, tá, quem tipo assim, pula é doido, tá? Mas tem momentos para isso. A adoração pública, a adoração dominical, ela exige um outro comportamento, ela exige reverência também. E a reverência não é como eu quero muitas vezes. Né? Às vezes, tipo, eu adoro Deus do meu jeito. E a gente esquece que adorar como um corpo é você se unir às outras pessoas de modo que você não atrapalhe as outras pessoas na sua adoração também e ajude as outras pessoas a aprender mais de Cristo através de como você adora. Né? Então, tem, por exemplo, um exemplo que o John Piper tem um artigo no Voltemos ao Evangelho sobre isso, sobre a importância das crianças no momento da adoração, onde elas aprendem a partir do modo de como os pais adoram. Elas não sabem cantar ainda, talvez. Elas não alcançam aquele tom, mas elas olham para os seus pais levantando as mãos, seus pais com os olhos fechados, e elas vão aprendendo com isso. Né? Então, enfim, isso remete ao canto congregacional, né? A importância dele para a igreja. Como vocês pensam acerca disso? Práticas do canto congregacional que apoiam a igreja e não atrapalham. Desde partindo da congregação, como também do grupo de música. Que dicas vocês dariam quanto a isso? Você tem duas coisas. Primeiro, a parte bíblica e segunda, a parte de bom senso. Eu vou começar pelo bom senso, que eu acho que são coisas que, embora a gente não tenha nas escrituras muita coisa sobre isso, o bom senso leva a gente, vou respeitar o outro, vou respeitar, tem a parte do dissonante e tudo mais. Então, coisas que são muito básicas. Som muito alto. Então, é importante, em algum aspecto, a igreja se ouvir cantando. Então, isso ajuda muito, numa parte assim, é uma teologia bíblica sobre isso? Não, mas na maioria dos textos você vê que é um povo cantando, e as vozes estão lá, todo mundo junto. Então, dar importância a isso é um ponto muito importante. A segunda, e que eu acho que talvez até um ponto difícil entre os músicos, é você ter uma certa dedicação nos instrumentos, no canto, não ter o ponto onde eu vou aparecer mais, entendeu? Então, essa é uma dinâmica que, no trato entre os grupos de música e tudo mais, ela é um pouco complicadinha. Por quê? Óbvio, você está tratando de arte. Arte, você está tratando de algo que o cara está fazendo, é algo muito passional. Muito passional.
música, canto, uma guitarra tocada, uma bateria. Então, às vezes, os egos, eles ainda não estão totalmente equalizados. E uma das dificuldades que pode atrapalhar muito o canto público é quando você tem uma briga de egos no palco, ou no templo, ou não sei como é que a igreja se configura, seja lá como for, e aquilo atrapalha a indicação da coisa, atrapalha o canto congregacional, atrapalha, às vezes, até a musicalidade da banda, atrapalha o ensaio, atrapalha tudo mais. Então, essas coisas de bom senso, entendeu? O que a gente está fazendo? A proposta é que a igreja cante. A proposta é que a gente traga um instrumento, uma ferramenta onde a igreja juntamente possa cantar. Isso é um ponto que a gente precisa pensar, que cai muito mais no bom senso, você falar, eu vou atrapalhar se eu fizer desse jeito, do que outra coisa. Eu sintetizaria dizendo que a gente precisa estabelecer um paradigma para responder o paradoxo da excelência. O que é isso? Vamos pensar comigo em 2 exemplos. Se você chega numa igreja, um lugar extremamente quente, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, está lá todo mundo, 43 graus, assim, na sombra. Aí você sabe bem que você é lá do Nordeste, né? Aí você chega numa igreja assim, aí o pastor está pregando, está dando microfonia toda hora, o som da bateria está muito alto. Aí tinha até, engraçado, tem um pastor amigo nosso que tinha uma igreja, um ponto de pregação pequenininho, que a porta do banheiro era na parede do púlpito. Então o sujeito tinha que passar pelo púlpito para ele mesmo. Então, e o banheiro era pequenininho. Então, dependendo de se ele entrasse de frente ou de costas, a gente já sabia o que ele ia fazer, né? Enfim. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: essas coisas atrapalham a adoração, certo? E aqui a adoração, eu estou falando de adoração ampla, não estou falando de música só, estou falando do culto. Atrapalham a adoração, certo? Você está ouvindo o pastor, deu uma microfonia, pronto, você já, enfim, coisas atrapalham a adoração. Agora vamos para o outro extremo. Você chega num lugar, tudo escuro, iluminação, painel de LED, a mulher cantando, fazendo vários melismas, solo de guitarra e tudo assim, aquela coisa, máquina de fumaça, aquela coisa maravilhosa. E aí você chega e uau! Você está adorando ou você está assistindo? Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa ter um paradigma que equacione a excelência. A gente tem que ser excelente o máximo possível. Só que a nossa excelência não pode inibir as pessoas de cantarem, assim como a gente não pode deixar com que os nossos defeitos também inibam as pessoas de cantarem. Ok? Basicamente é isso que eu penso a respeito da música congregacional. Mas, entrando no último assunto aqui, antes de encerrarmos, sabemos do seu lugar do culto e também sabemos do seu lugar, por exemplo, da apresentação musical. Sim. Né? Shows. Ok. Né? Às vezes as pessoas olham para a palavra show como, nossa, como assim? Mas há o seu lugar. Sim. Por exemplo, ontem, onde vocês apresentaram aqui a música de vocês, não era um momento de culto público. Claro, nós aproveitamos com a boa arte, nós louvamos ao Senhor através Adoramos a Deus também. Adoramos a Deus também. Mas não é o culto prescrito. Exato. Como diferenciar um momento de show, um momento de adoração do culto público? Legal. Por exemplo, até repertório. Vamos pegar um exemplo. Nós temos uma música que chama Maria. Ela é uma música que eu particularmente gosto bastante. Ela tem uma temática muito boa. Ela é sobre Cristo, sobre o caráter de Cristo. Mas ela é especificamente sobre a figura de Maria nos evangelhos. E aí a gente, que a tradição vai dizer Maria Madalena, né, daqueles 2 momentos. E ela não é, de repente, uma música para se cantar no momento de adoração da liturgia, porque ela não é necessariamente uma música vertical apenas. Mas ela é uma canção bíblica que ela é cantada, por exemplo, nos nossos shows, as apresentações e tal. Então, eu acho que as diferenças básicas são, primeiro, repertório, definir bem o repertório. Tem música que não é para o culto público, a despeito dela ser extremamente bíblica. Tem até músicas que o pessoal gosta de usar o termo secular, né? Tem até músicas seculares, Alceu Valença, coisa e tal, que a música é bíblica. Só que ela não é para o culto, obviamente que não.
Então, graça comum, né? Outro assunto. Enfim. Então, repertório e momentos diferentes. Eu achei muito legal aqui na conferência, e já fica aqui o meu parabéns, esse lance de vocês terem mandado um repertório para a gente fazer no culto, e que depois do culto teria o show, a apresentação. Eu achei isso fantástico, porque do ponto de vista didático, é um estabelecimento de um paradigma, né? De que, pô, a gente tem gente do Brasil inteiro aqui. Olha, isso aqui é um culto, isso aqui é um show. Fica claro a diferença. Isso foi muito legal. Parabéns, é a organização. Olhando as músicas que a gente vai escolher, a gente pensa em duas dinâmicas. Uma dinâmica de unidade e uma dinâmica de apostolicidade, ou envio. Então, sempre na escolha das canções, e eu estou falando do culto público, por isso que Maria, por exemplo, sai. Por isso que Canção de um Certo Pedro talvez saia. Porque no momento onde eu tenho as canções do culto, onde o grupo que está ali, as pessoas estão cantando, os batizados, como a literatura sobre liturgia vai tratar, os participantes do culto, elas estão cantando nesses duas, como se fosse uma sístole e diástole do coração. Então, tem um pulsar do coração da igreja, onde eu entendo. Primeiro, a igreja é uma, e a igreja também ela é enviada para pregar o evangelho, aonde o pessoal estiver, aonde as pessoas morarem e tudo mais. Então, na escolha da canção, eu tenho que compreender que eu estou falando com uma comunidade. Eu não estou falando apenas com uma pessoa, eu não estou falando apenas com um tipo de pessoa, eu não estou contando uma história específica. Então, no momento onde a gente escolhe, tanto o Gui quanto eu, as músicas para os cultos públicos das nossas igrejas locais, é sempre pensado nessas coisas que a gente já falou até aqui, mas também nisso. Eu tenho que compreender que eu estou tratando de um povo, e esse povo, precisando aprender sobre o Evangelho, está cantando as Escrituras, sim, mas está cantando também numa tentativa de se descobrir. Porque à medida que nós cantamos, a gente descobre quem a gente é. Eu canto sobre Deus, eu canto sobre o caráter dele, eu canto sobre a obra de Cristo, a gente canta sobre tudo isso. E à medida que cantamos, acabamos descobrindo sobre quem somos. E descobrindo isso, a gente sabe muito bem o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que pregar, que área a gente vai atingir na sociedade, por exemplo, e o nosso papel ali, né? Então é muito importante escolher canções que toquem esses pontos. Então é isso aí, obrigado. Mas antes respondam resumidamente. Afinal, o nome é Projeto Sola ou não? O nome da banda. Essa é uma boa história. Mas, uma boa história eu sei, mas resumidamente. A gente começou nós dois, então a banda no começo é Guilherme Andrade e Guilherme Amarino. O que é Projeto Sola? O primeiro EP que chamou Projeto Sola, Não volume é projeto, 1. é Sola, volume 1. Era Sola, exatamente. Nossa, é É verdade. uma bagunça. Projeto entrou depois, num esquema que a gente nem queria. Não sei se a gente gosta ou não, mas aí acabou ficando. E acabou que a primeira apresentação grande que a gente foi fazer foi anunciado como Projeto Sola. Aí todo mundo começou a falar Projeto Sola. Vamos chamar vocês de Projeto Sola. Aí ficou Projeto Sola. Nome ruim, né? É o que é, né? Fazer o quê, né? Ok. Então, é isso aí. Obrigado, pessoal. Eu quero deixar uma indicação aqui de um site que a Fiel também tem parceria. Quem aqui conhece o site Cante as Escrituras? Levanta a mão, por favor. Muito bom. Nesse site você encontrará artigos voltados para o canto congregacional. Se você quer compreender mais acerca da teologia da adoração, dicas práticas para o culto público, para o cântico didático, você acessa lá no blog. O blog passou por alguns problemas, por algumas mudanças, então nós estamos redivulgando alguns artigos antigos, mas estamos sempre atualizando e você poderá levar esses artigos para estudar com o seu grupo de música na igreja, enfim, para que juntos nós possamos adorar o grande rei da melhor forma possível. É isso aí. Obrigado, Guilherme. Teremos um intervalo agora, tá bom? E logo mais voltaremos com a mesa redonda com os Bicks. Fica estranho falar isso, né? Com o Joey Bick e Mary Bick, tá bom? Aguardo vocês.